Mulher vê pedinte grávida entrando em carro e faz descoberta surpreendente ao segui-la. Mulher misteriosa. Ela não conseguia parar de olhar para a mulher. Será que poderia ser verdade? A mulher estava tentando enganá-la. Diversos pensamentos se passaram por sua mente. Talvez ela estivesse errada, mas talvez ela estivesse em perigo. Mas quando a pedinte concordou em sentar dentro do carro, Melissa soube que algo estava errado. Ela decidiu seguir a mulher para descobrir a verdade. Porém, ela jamais imaginou que descobriria uma teia de mentiras. Um dia comum em sua cidade natal era apenas outro dia comum para Melissa Smith. Ela estava fazendo compras em sua cidade natal de San Diego, na Califórnia. Toda vez que ia à mercearia, encontrava os mesmos rostos conhecidos e amigáveis, mas havia outra pessoa que ela sabia que também iria encontrar: a pedinte. Entretanto, nesse mesmo dia, Melissa sentiu que algo estava errado. Ela confiou em seus instintos e começou a investigar. Enquanto guardava suas sacolas no carro, Melissa viu que a pedinte e seu bebê estavam indo embora. Porém, o que aconteceu em seguida fez com que Melissa tivesse que procurar seu celular, o centro comercial, já que a pobre mulher tinha que morar na rua. Ela decidiu escolher uma boa localização. Durante o dia, ela ficava sentada em um pequeno lugar próximo à entrada do centro comercial East Lake Village Center, um local cheio de restaurantes, mercearias, salões de beleza, dentistas, lojas de antiguidades, floriculturas, lojas de departamentos, joalherias e lojas de doces. Pessoas passavam perto dela o dia todo e seus bolsos estavam sempre cheios de trocados. A pedinte sabia que alguém estaria disposto a dar-lhe algum dinheiro, principalmente devido à sua barriga de grávida, porém ela nunca pensou que alguém fosse vigilá-la. Confiança em seu instinto. O estado da Califórnia é conhecido por Hollywood, sua arquitetura impressionante, parques nacionais, clima agradável, mas também por seu grande número de moradores de rua. Porém, às vezes, algumas pessoas apenas fingem serem mendigas, e Melissa nunca deixou que esses golpistas a enganassem. Porém, toda vez que ela ia à mercearia, encontrava a mesma mulher. Sentia-me mal. Havia uma mulher grávida com um filho pequeno passando necessidades, ela explicou, mas Melissa nunca imaginou que seu instinto a levaria a uma surpreendente descoberta. Família em primeiro lugar. Toda vez que ia fazer compras, Melissa percebia que a mulher usava sempre roupas manchadas e ficava embaixo do sol escaldante por horas. Normalmente, ela estava sozinha, mas às vezes, um homem estranho a fazia companhia. Melissa pressupôs que aquele era seu marido. A mulher havia se tornado conhecida na área e os compradores costumavam dar-lhe sanduíches, bebidas e trocados. A mulher conseguiu manipular os sentimentos do público, mas Melissa percebeu que algo parecia errado e não conseguiu segurar sua curiosidade. Tantas perguntas. Melissa se sentia mal pela pedinte, como se morar na rua já não fosse difícil. Ela ainda tinha uma família para alimentar. Toda vez que fazia compras, Melissa passava por essa mulher. E isso se repetiu por 2 meses. Melissa pensou que a mulher estava extremamente desesperada, pois passava horas embaixo do sol sem comida ou bebida. Para piorar a situação, ela ainda estava visivelmente grávida. Entretanto, Melissa ainda achou que algo parecia suspeito.
A criação do plano parecia que a mulher grávida tinha experiência e sabia como chamar a atenção de todos. Ela tinha plena consciência de que sua situação faria com que todos sentissem pena dela. Ela criou a história perfeita, uma mulher grávida tentando sobreviver com seu filho pequeno. Além disso, a pedinte também segurava um cartaz com as palavras, por favor, ajude-me, escritas em tinta preta acima de sua barriga. Se as pessoas não tivessem pena dela e seu filho, teriam pena do bebê que estava para nascer. Talvez a mulher estivesse falando a verdade. Mas Melissa queria ter certeza. Coincidência, Melissa morava perto do centro comercial e costumava fazer suas compras antes que todos saíssem da aula e o mercado ficasse cheio. Mas, um dia, ela estava com vontade de tomar um smoothie. O local estava quase fechando e a pedinte não estava em seu lugar de sempre. Melissa ficou preocupada, esperando que a mulher estivesse bem. De repente, Melissa percebeu que o tanque de seu carro estava quase vazio e decidiu parar em um posto de gasolina do outro lado da rua. Enquanto descia do carro, ela notou algo inesperado que a levaria a uma investigação. Um motorista misterioso. Melissa percebeu que a pedinte estava ao lado do centro comercial. Ela estava tentando conseguir mais algumas moedas antes de ir para casa. De repente, um carro apareceu na esquina e acelerou em sua direção. Várias dúvidas surgiram na mente de Melissa. Quem era o motorista? Será que a mulher corria perigo? E onde estava seu filho? Mas, ao observar o carro por alguns instantes, Melissa começou a ficar desconfiada. Será que ela estava se preocupando demais? A identidade do homem esperando para ver o que aconteceria em seguida. Melissa ficou bem confusa. O motorista era o parceiro da moradora de rua. Mas essa não foi sua maior surpresa, e sim o carro que ele dirigia. O homem dirigia uma Mercedes-Benz, um carro de luxo famoso por seu interior de couro de alta qualidade e preço elevado. Melissa estava determinada a agir, porém ela não sabia que chamaria a atenção do público. Fotos. Eles estavam indo embora, e percebi que entraram em uma Mercedes-Benz. Pensei, uau, uma Mercedes-Benz, revelou Melissa. Para piorar a situação, o carro era caro e estava em ótimas condições, como se fosse novo. Sem pensar, Melissa entrou em seu carro e começou a seguir o casal. Ela decidiu gravar tudo em seu celular. Quando ela os alcançou, eles estavam rindo. Eis que eles estavam à nossa frente, estavam contando dinheiro e rindo. O menino não estava na cadeirinha nem usando cinto de segurança, ele estava no banco dianteiro com eles, explicou Melissa. Ela ficou muito brava e não queria que eles saíssem impunes dessa. Ela sabia que precisava informar o público, mas não fazia ideia do que estava prestes a revelar. Pegos no flagra, Melissa seguiu o homem e a mulher, e ficou surpresa ao vê-los estacionando em frente a outro centro comercial. Parecia que os dois tinham planejado tudo perfeitamente. Então, a mulher saiu do carro e começou a fingir de novo. Ela fica sentada com o cartaz, ele estaciona a Mercedes, eles posicionam o cartaz e em menos de 5 minutos, as pessoas começam a doar dinheiro, explicou Melissa. Todo esse tempo ela sempre desconfiou da pedinte, mas jamais imaginou que essa descoberta envolveria as autoridades. Ela estava apenas começando a descobrir algo muito maior.
Raiva. Melissa estava tão brava com a pedinte que começou a tirar fotos dela e de seu filho, isso é, se aquele fosse, de fato, seu filho. Entretanto, o casal logo percebeu a presença de Melissa. Eles ficaram com raiva e começaram a gritar com ela. A mulher até pegou uma grande pedra. Depois disso, ela pegou uma rocha, disse Melissa. Eu não sabia que grávidas conseguiam fazer isso. Mas ela veio em minha direção com a pedra. Outra mulher passava por perto e, assim que percebeu o que estava acontecendo, decidiu chamar a polícia. Isso fez a pedinte puxar o menino e fugir. Entretanto, Melissa ainda não estava pronta para desistir. A descoberta da verdade. Melissa não aceitava que esses impostores pudessem sair impunes tão facilmente. Ela publicou todas as fotos em suas redes sociais e entrou em contato com as emissoras locais. Ela tinha que ter certeza de que os moradores da cidade soubessem dessa farsa para evitar que mais pessoas dessem dinheiro à pedinte. Mas a curiosidade falou mais alto e uma das emissoras quis descobrir mais detalhes sobre essa história. Então, graças às fotos e vídeos de Melissa, eles puderam investigar as placas do carro. Descobriram que o carro estava registrado em nome de uma mulher, mas seu endereço não estava disponível, e esse era apenas o começo da história desses falsos mendigos. Visita o apartamento em Encinitas Heights. Logo, diversos jornalistas ficaram obcecados por essa história. Eles conseguiram localizar o apartamento da mulher em Encinitas Heights. Os moradores desse condomínio pagavam um aluguel mensal de $2.500. Assim que a farsa foi divulgada, jornalistas de revistas, estações de rádio e jornais foram ao endereço. Passaram dias batendo na porta, mas ninguém atendeu. As luzes permaneceram apagadas por dias e ninguém entrou ou saiu do apartamento. Então, algo aconteceu. Um novo casal se mudou para o apartamento. O casal que morava lá anteriormente havia ido embora durante a noite, sem nenhum aviso prévio. Melissa ficou maravilhada com a atenção que essa história estava recebendo. Viralização. Melissa compartilhou essa surpreendente história na internet e comprovou todos os detalhes usando fotos e vídeos. Muitos jornalistas entraram em contato com ela para obter mais informações e compartilhar suas próprias versões da história. Sinto-me mal, não deem dinheiro a essas pessoas, elas não precisam. Esse casal dirige uma Mercedes, ela declarou. Os moradores locais não conseguiam acreditar. Eles ficaram chocados ao ver que alguém usava uma criança pequena e sua gravidez para se aproveitar da pena dos outros. Alguns dias depois, os jornalistas receberam um telefonema que os fez ir correndo a uma nova cena. Identificação da pedinte. A mendiga foi identificada. Uma jovem chamada Rebecca ouviu a história sobre a pedinte enquanto estava a caminho de um centro comercial. Ali, ela reconheceu a mulher dos vídeos de Melissa. Ela imediatamente deixou um comentário na publicação de Melissa e publicou uma foto como evidência. Assim que a jornalista Emily Valdez ficou sabendo da notícia, chamou sua equipe e foi ao centro comercial. Eles não deixariam a pedinte fugir mais uma vez. Confusão. Emily seguiu a pista e começou a procurar pela mulher no centro comercial. Ela encontrou diversas mulheres grávidas, mas nenhuma delas era moradora de rua. Então, quando ela finalmente encontrou a mulher da publicação de Melissa, ficou surpresa.
Emily tinha certeza de que a mendiga estava grávida, porém 2 dias depois da descoberta de Melissa, essa mulher foi vista em outro centro comercial segurando um bebê. E Emily não deixou que isso a impedisse. Encontrando a pedinte, Emily se aproximou da mulher e apontou o microfone em sua direção. "Essa é você pedindo dinheiro?" Emily questionou enquanto a equipe de filmagem gravava tudo. A repórter procurou seu celular para mostrar a ela o vídeo gravado por Melissa. A mulher encarou o celular, depois encarou Emily. E por fim apenas olhou para a câmera. "Eu não falo inglês", ela sussurrou. Seu filho puxava seu casaco. Ele definitivamente era o menino que aparecia nas fotos de Melissa. Mas então, enquanto Emily seguia a mulher pela rua, o marido apareceu. "Compatibilidade, continuem gravando", disse Emily. Ela faria qualquer coisa por um bom furo de reportagem. O homem tentou afastar os jornalistas de sua família, mas eles não desistiram. Os jornalistas seguiram a família pela rua, virando a esquina, e os observaram entrar em uma van. O veículo tinha uma placa provisória e Emily tinha certeza de que eles tinham sido pegos. Emily usou recursos de reconhecimento facial para comparar a mulher do vídeo à mulher que havia encontrado naquele mesmo dia. Ela ficou contente ao ver os resultados: 80% de compatibilidade. A jornalista então observou o parceiro da mulher. Algo sobre a reação do homem fez com que ela acreditasse que havia algo mais a ser descoberto, e seu palpite estava certo. À busca de mais pistas, o homem misterioso disse algo em espanhol a Emily, porém, ele sussurrou algo em outra língua para sua parceira ouvir. A jornalista não entendeu nada que ele disse. Porém estava disposta a fazer todo o possível para descobrir o significado das palavras ditas. Mais tarde, o comentário revelaria a verdade que esse homem tentava esconder. Emily baixou os vídeos, colocou fones de ouvido e começou a assistir às gravações. Ela ouviu as palavras inúmeras vezes, mas era impossível identificar o idioma. Por sorte, ela recebeu a ligação de um especialista. Ajuda. Leslie Albright é uma detetive aposentada que viu a curta entrevista de Emily com os suspeitos. Ela foi um membro crucial do Departamento de Polícia de San Diego durante a grande investigação de organizações criminosas. Após 25 anos de trabalho, Leslie se tornou uma especialista. Leslie sabia que já havia escutado esse idioma antes, mas estava com dificuldade para lembrar onde isso aconteceu, até que ela lembrou. Leslie percebeu que a mulher não era uma pedinte comum e que essa história era ainda mais absurda do que parecia. Segredos vazados. Emily não era a única pessoa em busca da pedinte. O resto da internet também queria descobrir seu paradeiro, porém eles não faziam ideia de que uma farsa estava prestes a ser revelada. Nenhum deles imaginava o que estava por vir nos últimos anos. Os moradores locais começaram a notar um problema em sua comunidade. A Califórnia era representada como um estado de cultura moderna e estilos de vida luxuosos. Mas havia um problema que todos ignoravam, e o problema piorava a cada dia. Um usuário do site Reddit finalmente quis expor a verdade, embora estivesse arriscando sua própria segurança. Identificando o idioma, Leslie dedicou sua carreira a pegar criminosos, e, normalmente, pedintes não estão envolvidos em nenhum crime. Porém,
O idioma falado pelo homem misterioso fez com que a detetive acreditasse que havia mais a ser descoberto em relação a essa história. Ela assistiu aos vídeos de Emily novamente e reconheceu o idioma. O homem estava usando o idioma romani, e eles tinham um método para afastar a imprensa. O que mais esse casal estava escondendo? Confusão. A detetive Leslie percebeu que o casal estava envolvido em uma organização criminosa que ela investigava há anos. Esse grupo começou a agir após sua entrada ilegal nos Estados Unidos. Infelizmente, eles cometiam crimes todos os dias. Os membros da organização viviam em apartamentos baratos e tinham vários carros. Isso permitia que eles enganassem muitas pessoas. Leslie contou a Emily sua conclusão. O homem e a mulher da gravação provavelmente eram colegas de trabalho, não um casal, e a gravidez era apenas uma farsa. Mas a história não acaba por aí. Fugindo da justiça por muito tempo, as autoridades tentaram pegar esses criminosos e levá-los à justiça, porém eles sabiam que não podiam ficar no mesmo lugar por muito tempo. Assim que percebiam que alguém estava começando a suspeitar de algo, eles faziam suas malas e fugiam. Previsivelmente, os pedintes que Melissa filmou fizeram a mesma coisa. E bem quando tudo parecia ter acabado, um homem surgiu e forneceu mais informações. Isso poderia ajudar as autoridades a descobrir mais sobre os criminosos. Delator do Reddit. Esse homem desconhecido revelou informações que colocavam sua vida em risco. Ele compartilhou todos os detalhes no site Reddit. Um amigo de um amigo me contou que os conhecia e que eles são apenas dois vigaristas folgados cujas famílias enganaram a todos para se mudarem a esse país, mas ele não parou por aí. Ele ainda afirmou que a mulher era forçada a fazer todas essas coisas. O homem ficou com receio por colocar sua segurança em risco e deletou seu perfil pouco tempo após compartilhar essas informações. Quais seriam as consequências se sua identidade fosse revelada? Desvendando a história depois disso, mais informações começaram a aparecer. Descobriu-se que a mulher enchia suas roupas de espuma para fingir que estava grávida. Graças à barriga falsa, ela chegava a ganhar mais que $500 diariamente, mas ela não era a única que fazia isso. No caso de organizações criminosas, normalmente são os homens que lideram as operações. Eles prometem abrigo e comida em troca de trabalho a mulheres desesperadas. As mulheres são distribuídas pela cidade de manhã e recolhidas de noite. Claro, o lucro não é dividido de forma justa. Os organizadores levam vidas luxuosas enquanto o resto não. Telefonemas ameaçadores. Eles usam bebês, crianças, de todas as formas que puderem. As crianças não frequentam a escola, pois seus empregos e seus futuros são os negócios da família, Leslie revelou. Essas crianças normalmente não recebem qualquer tipo de educação e o crime se torna tudo que elas conhecem. O público deveria saber que há diversos serviços e organizações que podem ajudar. Principalmente mulheres com crianças. Essas pessoas se aproveitam das mulheres e enganam pessoas em entradas de estacionamentos. Nenhum deles declara o dinheiro que ganham de doações e ambos alegam pobreza para receber dinheiro do governo, adicionou o usuário do Reddit. Mas então, ele começou a receber ligações ameaçadoras.
Antes de apagar todos os seus rastros na internet, o informante acrescentou mais um detalhe: aviso, eles podem tentar usar essa farsa novamente ou podem usar outra mulher de qualquer forma. Chame a polícia. E avise que se trata dos golpistas da BMW, para que já sejam identificados pela polícia e o Estado possa iniciar o procedimento de deportação contra eles. Não os ajude nem dê dinheiro a qualquer pedinte que encontrar. O aviso do usuário do Reddit era claro. Obviamente, a antiga equipe de Leslie continua buscando os organizadores de operações como essa, e não nos esqueçamos de Melissa. Sem sua intuição, o público jamais saberia a verdade sobre esses pedintes, mas uma questão permanece: se a polícia não consegue pegá-los, como eles serão impedidos?